falando sobre alienação parental com ela, minha amiga, a doutora Adriana. Oi, meu amor. Bom dia. Esse tema é um tema muito polêmico, né, doutora Adriana? Muito polêmico, muito espinhoso. E que está presente, eu acho que na maioria das famílias que, que se rompem de alguma forma, né? Quando as famílias se desfazem, digamos assim, né? A convivência pai-mãe, via de regra, como o Júnior até acabou de falar, é comprovado que na grande maioria, os pais, e eu digo em especial as mães, porque é comprovado que são as mães quem mais praticam alienação parental. Então, são as mães que realmente... A maioria faz alienação parental. A maioria são as mães. E eu, assim, eu quero, Stefânia, agora que eu vou pro confessionário. Ela vai pro confessionário. Eu já peguei ela ali no canto, né? E aí ela... Eu vou pro confessionário dizer o seguinte, pessoal. Foi mal. Até o brinco caiu, tá vendo como é as coisas? Porque o problema foi sério. Foi sério. Né? Como mãe, como alguém que já se divorciou, eu também acredito que depois que eu me instruí acerca da lei da alienação parental, Stefânia... Você teve um outro olhar. Eu descobri que eu pratiquei alienação parental, né? Você teve um outro olhar em relação a esse Sim, problema que... porque quando eu comecei a fazer direito, a lei nem sequer existia, né? Quando eu comecei a exercer a advocacia, a lei também não existia. Mas quando ela veio em 2010, que é a Lei 12.318, quando ela veio em 2010, que eu fui conhecer o teor daquela lei, eu percebi que no momento em que houve o meu divórcio, né, onde foi muito sofrido, muito difícil, muito doloroso, e existe dentro da gente aquela vontade de se vingar daquela pessoa que tanto nos fez mal. E eu estou dizendo isso, gente, não é consentindo com essa prática. Eu estou dizendo isso como alguém que praticou sem perceber. Na realidade, não era sem perceber. Era como forma de vingança, mas sem tomar conhecimento de que essa situação poderia prejudicar minhas filhas, né? Era algo inconsciente. Porque, na verdade, quando está acontecendo, você acaba nem lembrando da criança. Exatamente, Stefânia. Então, assim, muitos pais, mães ou pais que têm a guarda do seu filho e que muitas vezes o relacionamento se rompeu de uma forma muito dolorosa para si, normalmente estas crianças ou essa criança, ela é utilizada como instrumento de vingança. Ah, eu não vou deixar ele ver. Ah, quando for o dia da visita, eu vou dizer que a criança está doente, a criança vai para o aniversário, a criança faz isso. Ou então dizer, eita menino, mas tu é desorganizada, puxou pro teu pai, né? Aquela desgraça. Isso também é alienação parental, né? Muito! Teu pai, menino! Só dizer, é da família do pai dela, menino, é da família que é assim. Quer dizer, quando há é tão sutil, Stefânia, que às vezes a gente pensa que não é, que não está produzindo alienação parental, mas está. A criança, né? Agora eu vou dar aqui de professora, né? De pedagoga. Já outro olhar. Outro olhar, sou pedagoga e sei o que isso quer dizer. Muitas crianças não, as crianças, elas têm a visão do pai e da mãe como seus dois grandes heróis. E quando essa imagem é maculada, Stefânia, quando alguém borra essa imagem, né? A própria lei diz que essa influência psicológica no sentido de fazer a criança repudiar o seu genitor. Fazer a criança não ter nenhum prazer em estar com o genitor. E a gente, enquanto adulto, precisa entender que se o relacionamento não deu certo, não deu certo para os adultos. Mas o pai continua pai, a mãe continua mãe, a avó continua avó, porque não é só pai e mãe que praticam alienação parental. Os avós também, aquela pessoa que tem a guarda da criança, aquela pessoa que tem a responsabilidade sobre a criança, quem tutela os direitos da criança, essa pessoa pode também, sim, praticar alienação parental. Gente, ó, nós já temos pergunta no nosso WhatsApp, você fica à vontade para perguntar o que você quiser, tá? A doutora Adriana hoje está aqui para esclarecer as suas dúvidas sobre alienação parental. Eu tenho até perguntas também que eu quero fazer. E já tem pergunta, pode colocar, Júnior, nossa pergunta do WhatsApp. Minha ex me impede muitas vezes de ir buscar meus filhos na escola. Eu posso processar ela? Vamos lá. Se ela te impede, primeiro eu tenho que ver qual foi a situação do desfazimento do casamento de vocês. Ou casamento ou união, entenda-se assim, né?
Mas o que ficou determinado? Que você ia buscar na escola? O que ficou determinado? Que os seus dias são tais e tais e os dela tais e tais? Então, assim, se houver qualquer limitação no seu direito de exercer a paternidade, você pode sim entrar com um processo de alienação parental, ou você pode, no curso de um processo de inventário, ó, gente, no curso de um processo de um divórcio, você também pode fazer uma petição dizendo que os seus filhos estão sendo alienados. Certo? Então, assim, pode ser uma ação independente, ou seja, já me divorciei, o processo já extinguiu de divórcio, mas eu estou percebendo que o meu ex-cônjuge está dificultando. Porque eu até coloquei aqui no meu celular, porque são tantos verbos, Stefânia, que qualifica a alienação parental, que às vezes eu não consigo recordar todos, né? Mas a própria dificuldade que um ex-cônjuge cria em relação à visitação, à permanência, ou até cumprir o que a lei já determinou, exatamente. Né? Se eu dificultar esse relacionamento pai-filho, mãe-filho, eu estou praticando alienação parental e você pode sim. Se alguém que tem poucos recursos, procura a Defensoria Pública e diga o que está acontecendo. Se alguém que tem condições de pagar um advogado particular, faça-o como entender. Tá vendo? Ó, a gente tem mais uma mensagem aqui. Olha, bom dia, Stefânia. Adoro a maneira como a doutora explica as coisas. Porque a gente explica aqui, a doutora explica da forma bem descomplicada, simples, né? No nosso populacho, né, exatamente. doutora? Eu nem gosto de falar expressões jurídicas, porque, assim, a minha intenção, como alguém que está aqui para esclarecer quem está em casa, é não falar jurídico, porque eu não estou falando para advogados, eu não estou falando para juristas, eu estou falando para o público que está em casa, que muitas vezes esses termos jurídicos... Busca essa informação. Acaba confundindo, tá? Então eu procuro, gente, de verdade, eu procuro falar uma linguagem que todos que estão em casa possam compreender. E é isso que a gente ama. E tem mais aqui, ó. Doutora Adriana, alienação parental é crime? É passível de prisão ou de indenização? Sim, sim, sim. A Lei 12.318, ela prevê as condutas e ela prevê as penalidades, né? No Congresso, pessoal, na Câmara, está havendo como é que eu digo? Está havendo um debate para tirar essa lei da nossa legislação brasileira. Acabar com a lei. Por quê? Porque é tão complicado falar disso, mas é o seguinte, há alguns pais que entendem que essa lei protege o pai ou a mãe abusadora. Porque muitas vezes essa mãe ou esse pai, ele pode invocar a lei Maria da Penha para dizer que o outro pai ou outro ex-cônjuge está praticando alienação para impedir que aquele outro genitor tenha acesso à criança. Sendo que pode não estar acontecendo nada. Um exemplo, vou dar um exemplo para quem está em casa compreender. Imagine eu sou casada e tenho um filhinho de 5 anos. E aí, como meu marido me deixou por outra, constituiu outra família, o que eu faço? Pra vocês entenderem bem, o que eu faço? Eu vou lá na delegacia da mulher e digo que ele está me perseguindo, digo que ele praticou isso, aquilo, outro, que vai gerar um afastamento, uma medida protetiva onde ele será afastado. Como eu tenho a guarda dos meus filhos, né, e desse meu filho de 5 anos, o que vai acontecer? Ele também vai se afastar, né? Então, o que está acontecendo? Alguns legisladores, que são os nossos deputados e senadores, estão entendendo que o pai que aliena, o pai, quando eu digo, gente, estou falando pai ou mãe, tá? Porque não dá para ficar toda hora pai ou mãe. O genitor que aliena, ele pode muito bem usar essa lei para se proteger e continuar praticando abusos contra aquela criança. Certo? Olha só. Então, assim, é uma discussão muito polêmica, foi dado vários encaminhamentos. Está em andamento Está em andamento. Mas, assim, se alguém está sentindo que está sendo violado os seus direitos de exercer sua paternidade ou sua maternidade, procure sim a justiça, porque há meios desta pessoa ser punida, seja por multa, seja por suspensão, seja por mudança de domicílio, enfim, mudança na guarda. Pode haver uma série de penalidades para aquele que está alienando o menor.